abandono, uma decepção, uma briga, uma frustração, alguma coisa que você não digeriu bem. E aí, para se proteger, você entrou no modo automático, do tipo, é sempre a mesma coisa, não vai dar em nada, então deixa a vida me levar, né? Olá, Virgem! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para o signo de Virgem. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Virgem, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto se conecte apenas àquilo que faz sentido para você nesse momento da sua vida, tá certo? Vamos às cartas. Virgem já na mesa. Lembrando também que no primeiro comentário fixado eu deixo o meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? Vamos ver fundo do deck para Virgem. A carta da arte, que é o alquimista. Olha. A energia de Virgem aqui tá pedindo atenção. Tô me conectando com virginianos que estão seguindo o fluxo. Assim, então, sabe deixar a vida me levar? É muito essa energia. Parece que você tá sem forças para decidir algo, para fazer escolhas por você. Abriu com a futilidade. Então, você tá perdendo tempo, que é o seu ativo mais precioso, né? O tempo não volta, o dinheiro volta, né? Muitas vezes, mas o tempo não volta. Então, você tá perdendo o seu tempo com questões aqui, né, pelo príncipe de copas no bloqueio, que você não consegue aprofundar. Você tá vivendo no raso, né? E no raso pode ser em vários sentidos. Ter relacionamentos que são rasos, são superficiais. De repente tá conhecendo pessoas que não tem nada a ver com você. Ou tá num trabalho também que, sabe, já deu, não dá liga, não tem conexão. A pessoa que tá deslocada. Tô me conectando com essa energia. E no mental, a carta da crueldade fala que você já sabe que não vai dar pé, né? Você já tem ciência de que isso, muitas vezes, é uma autoflagelação, sabe? É você se maltratar. Quando você faz coisas, você já começa a fazer algo que você não tem firmeza, né? Você nem acredita. É que nem começar um trabalho falando, isso aqui não vai dar em nada. Isso acaba sendo uma mutilação, uma agressão. Porque como é que você está desperdiçando o seu precioso tempo, como eu falei, que é aquilo que não volta, com uma coisa que para você parece que é fútil ou inútil, né? A futilidade no sentido de coisas inúteis. Talvez você esteja tampando buraco. E no seu inconsciente pede a nova era. Então, você tá no automático, mas a sua alma tá pedindo que você caminhe, que você atravesse isso. É como se a sua alma soubesse aonde ela quer ir, onde é que vai te fazer bem, onde é que vai trazer sentido para sua vida. Então, é o chamado que já está no seu inconsciente. Agora, para atender o chamado, você vai ter que sair desse modo automático, né? Esse modo automático veio por conta de uma situação difícil que você enfrentou no seu histórico, né? No passado recente. Sempre que eu falo aqui do passado, o passado é muito tempo, né? Mas a gente tá falando de situações que estão reverberando agora. Podem ser gatilhos lá de trás, mas com certeza esse gatilho, se foi um gatilho da infância, ele foi reativado recentemente. É nesse sentido que eu falo do passado recente, né? Alguma coisa pode ser, por exemplo, uma rejeição, um abandono, uma decepção,
uma briga, uma frustração, alguma coisa que você não digeriu bem. E aí, para se proteger, você entrou no modo automático, do tipo, é sempre a mesma coisa, não vai dar em nada, então deixa a vida me levar, né? Só que isso gera bloqueios, mais e mais bloqueios na sua vida, que é a projeção, né? Por conta desse histórico, você acaba se defendendo de coisas que nem te agridem, mas que você entende como agressão. E aqui você vem representado ou representada pela carta do domínio, que fala sobre a briga. Aqui é a sua alma querendo a travessia, querendo que você tenha um movimento aí de transcender, né, de sublimar coisas que aconteceram, realmente cutucar a ferida, né, para você colocar um ponto final em algumas questões que estão em aberto. Então tem esse lado seu brigando com o outro que é o lado do procrastinador, da pessoa que, deixa isso para depois, isso vai me dar muito trabalho, eu não tô afim agora, né? Isso vai doer demais. Então, essa energia são cartas importantes para você olhar o quanto isso te traz de paralisia e peso, né? Um bloqueio junto com domínio. Então, juntar a fome com a vontade de comer, né? Porque dois lados brigando, um cabo de guerra, e ao mesmo tempo ninguém andando. E o caminho cada vez mais estreito. Então, precisa olhar para isso, e por isso eu entendo que o alquimista aparece no fundo do deck falando, olha, é hora de uma grande transformação. O que te aconteceu, você não tem como apagar, mas você tem que pegar tudo que te aconteceu, colocar aqui no caldeirão, fazer uma mistura boa, né, para transmutar. Transformar o chumbo, a dor, em ouro, que é a sua libertação, que é a sua potência, né? A dor, ela sempre esconde potência dentro dela. Então, ao seu redor, a rainha de espadas fala sobre cortes. Então, provavelmente o bloqueio, as situações aqui da ruína, que eu falei, gatilhos que vêm do passado, eles estão relacionados a rupturas. Como eu falei, pode ser rejeição ou abandono, né? E aí, a rejeição é entendida como uma ruptura, o abandono também, né? Então, alguém me trocou por outro, por outra, né? Alguém não corresponde ao meu sentimento, por exemplo. Olha, o medo é de encarar os fatos, porque a carta da lua fala, você tá com uma venda nos seus olhos. A carta da lua fala sobre mistérios, sobre engano, sobre o lado escuro, sobre o inconsciente, aquilo que não veio à tona ainda, né? E você tá com medo de que venha à tona alguma coisa que você precisa encarar. E fechou com a carta da volúpia, que fala sobre faça a sua verdadeira vontade, custe o que custar. Por mais que você tenha que enfrentar aqui uma besta fera, um leão de várias cabeças, você tem potência para isso, você tem necessidade de seguir em frente. E você precisa olhar para isso. É o tesão da vida, né? Recuperar o brilho no olho, recuperar algo que você perdeu lá atrás e que você, de fato, vem perdendo e não está se permitindo ganhar. Então, essa última carta ela é emblemática no sentido de o poder de geração está na sua mão. Agora, você decide se você quer ficar nessa toada na sua vida, né? Desperdiçando tempo com as coisas, com os pormenores, né? Com a perfumaria. Ou se você decide usar este mesmo tempo, que vai passar de qualquer maneira, mas para você se libertar desse bloqueio que está muito forte, né? Pelas questões do passado que você carrega. E novamente, né, a carta da arte alquimista, como eu falei, é unir esses dois lados, né? Unir aquilo que é motivo de briga para você, aqui na carta do domínio, né? O atrito, eu brinco que é o Deus me livre, mas quem me dera. Mas chegar aqui num consenso e falar, bom, é isso que eu tenho, eu preciso olhar para isso, do porquê foi assim,
como é que eu me sinto, o que ainda me dói, qual que é meu medo. Tem coisas que você pode até colocar no papel, de repente, para organizar melhor as suas ideias, né? Dá trabalho? Claro que dá trabalho. Mas sem isso, o que é melhor? Você trabalhar por você ou você ficar parado, né? Mais conselhos para Virgem. Tem uma questão com o lado amoroso. De alguém que foi embora. Ou você foi embora, ou a pessoa foi embora, né? Que era seu par aqui. E o seu castelo ruiu. Como falei bastante aqui de bloqueios, situações que você está levando ali no banho-maria, provavelmente essa dor não foi você quem causou, foi você quem sofreu a dor. Como eu falei do abandono, né? Alguém saiu fora e esse sentimento aqui do amor ficou comprometido para você. E o tarô pede que você realinhe. A carta da virtude fala de um realinhamento de expectativa, de saber o que é seu, o que é do outro, né? E olhar com profundidade para isso. Ou talvez aprofundar também no que você chama de amor. Amor é o quê? É cuidado, é parceria, é controle. Tem muitos vieses aí para você olhar. Porque também a carta da virtude é com relação ao amor, do tipo, você talvez não tenha vivido um amor ainda equilibrado. Ou você ainda não está equilibrado o suficiente para viver um amor no qual haja troca. É uma relação ali de ganha-ganha. Né? A gente troca, mas a gente está sempre ganhando. Porque se a relação for ganha-ganha, você não vai ter peso, né? Você vai ter problemas, você vai ter enfrentamentos, mas sempre haverá um motivo maior para permanecer do que para cair fora, né? Então, olha, casal e paz. Prazer. Talvez seja recuperar esse prazer, né? Como saiu já a carta do amor e aqui um casal, pessoas que estão brigadas ou desunidas ou afastadas, o desejo de recuperar a paz, né? Existe alguma questão mal resolvida aqui, e isso reativar o prazer. Olha, o que o tarô me mostra é que isso depende do quanto você quer mergulhar, do quanto você entende as coisas que aconteceram no passado. Como eu falei, aquelas primeiras cartas da ruína, do bloqueio, né? Isso depende muito, essa vontade aqui de recuperar o prazer, depende muito dessa dedicação de entender os gatilhos, né? Não é ignorar tudo que foi e seguir a vida de qualquer jeito. Aqui tá pedindo que você tenha atenção. O seguir viagem é seguir com consciência e com amorosidade também. E é possível recuperar essa felicidade, é possível sair desse lodo, né, de relações superficiais, como eu falei, as inutilidades, né, a perfumaria ali que não é o principal da vida, né? Você está sentindo falta daquilo que é o principal da vida, né? Que tenha um brilho no olho, que tenha a felicidade, a troca, o afeto. E é possível recuperar isso. Tudo vai depender do fôlego que você tem para mergulhar. Como eu falei, no passado recente, né? Tinha alguma questão que foi um gatilho reativado lá do passado. E aqui confirma com a carta da infância, né? O gatilho é a bomba, é aquilo que faz tudo ruir. É uma implosão, na verdade. E
E depois disso, você acaba buscando a trégua nesses momentos aí de deixar a vida me levar. É como se você não conseguisse encarar toda essa desconstrução, né? Esse gatilho, é algo que implode dentro de você. E aí você fala, bom, não consigo olhar para isso, mas eu preciso viver, vou vivendo do jeito que dá, né? É um momento de trégua. Aí não vou me aprofundar, né? Eu vou ter relações ali superficiais, mas isso tudo vem lá da infância, né? A incapacidade, talvez, da criança olhar e entender o que estava acontecendo. Mas agora, como adulto, né? E uma mulher ou um homem adultos aí, você pode analisar, principalmente com a ajuda de alguém, né? O terapeuta cai muito bem nessa situação. Interessante que eu já atendi uma cliente que ela falou pra mim, eu faço terapia, nem sei, há trocentos anos, porque como é que eu vou ter alta da terapia? Toda hora eu tenho uma questão diferente, né? E aí eu dei risada e falei, bom, errada ela não tá. Porque realmente a gente sempre tem uma questão ali, e a gente está se conhecendo, o corpo está envelhecendo e outras questões surgem, e a gente é um processo inesgotável do autoconhecimento, né? E aqui, Virgem, para você, olha, tudo depende do quanto você se abre emocionalmente, o quanto você quer recomeçar do zero. Aqui fala sobre zerar questões do passado. Então, pessoas, de repente, que você tem aí uma mágoa, tem alguma coisa atravessada na garganta, seria zerar essa questão. Não é necessariamente você pedir perdão ou exigir perdão de alguém, mas é um processo individual, interno, um refinamento. É você decidir se desconectar dessa dor, porque aí a dor não consegue mais ser um gatilho para você, né? Se você fala, bom, aconteceu dessa forma, me doeu demais, estou validando a minha dor, mas não preciso que você valide a minha dor, né? Porque às vezes a pessoa fica ali presa, esperando que o outro volte para realmente reconhecer todo o mal que fez. E isso é uma bobagem, né? A gente que tem que se melhorar e falar, ó, aprendi a lição, segue o seu caminho e tchau. Então, é esse momento, quando você está disposto a isso, né? Porque Virgem tem um arquétipo, né, de alguém que é apegado, tem dificuldade de desapegar de coisas do passado, inclusive das dores, das histórias com um final que não foi feliz, né? E aqui fala sobre a capacidade de acreditar de novo, né? Pelo Príncipe de Copas, alguém que consegue de novo, por exemplo, acreditar no amor, né? Consegue se entregar. Aqui aparece, né, essa figura do homem que está construindo, depois de tanta destruição, né, dos gatilhos todos, das implosões. Aqui é o recomeçar, reconstruir, é um caminho árduo de muito trabalho. É essa a mensagem que o Príncipe de Ouros vem fechando, né? É um caminho árduo, mas e você muitas vezes não vai colher os frutos imediatamente, tá? Só que você precisa preparar esse caminho para o seu amanhã, né? Para um amanhã mais próspero e feliz e em paz com você mesmo, tá certo? Então, essas foram as energias para a Virgem. Eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim, eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade, pedindo que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da Cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.